Olá, amigos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast com a sua dose diária de segurança no trabalho. Eu sou o Marcos Chagas e hoje exploraremos um tema de fundamental relevância para nós prevencionistas: análise preliminar de risco e algumas ferramentas de mensuração de riscos ocupacionais. Iniciaremos o tema de hoje falando sobre o que é análise preliminar de risco. A análise preliminar de risco é um processo sistemático para identificar, avaliar e mitigar potenciais riscos em uma determinada atividade, projeto ou operação. É uma etapa crucial na gestão de riscos, permitindo que a organização antecipe e previna incidentes antes que ocorra. Passo a passo para a elaboração da APR. Separei 7 passos para posteriormente explorarmos ferramentas de mensuração e antecipação de riscos. 1. Identificação do escopo. Defina claramente o escopo da análise, incluindo as atividades, processos ou projetos a serem avaliados. A identificação do escopo é um ponto de partida crucial para sua análise de riscos eficaz. Ela estabelece os limites da análise e define claramente o que será avaliado. Sem um escopo bem definido, a APR corre o risco de ser superficial, incompleta ou até mesmo irrelevante para os objetivos pretendidos. Vamos tentar imaginar e aclarar em nossas mentes com 2 exemplos que eu vou citar aqui. Imagine uma indústria automobilística. Uma fábrica de automóveis deseja realizar uma APR para identificar os riscos associados à montagem de um novo modelo de carro. Se o escopo da análise não for claramente definido, a equipe responsável pela APR pode acabar incluindo aspectos irrelevantes, como os riscos associados à gestão de recursos humanos na fábrica, enquanto negligencia riscos críticos, como falha no processo de sondagem das peças do veículo. Exemplo 2. Setor de saúde. No setor de saúde, a identificação do escopo é igualmente crucial. Considere um hospital que pretende realizar uma APR para avaliar os riscos associados a um novo protocolo cirúrgico. Se o escopo da análise não for adequadamente definido, a equipe responsável pela APR pode se concentrar apenas nos riscos durante o procedimento cirúrgico em si, ignorando riscos associados ao transporte do paciente para a sala de cirurgia ou à esterilização inadequada de instrumentos. O escopo é a forma mais adequada de afunilar e direcionar para os riscos do ambiente a ser avaliado. Benefícios de um escopo claramente definido são eles: foco. Um escopo bem definido ajuda a concentrar os esforços da equipe de análise nos aspectos mais relevantes e críticos da atividade, processo ou projetos em questão. Eficiência. Ao evitar a inclusão de informações irrelevantes, um escopo claro torna o processo de análise mais eficiente e produtivo. Relevância. Uma PR com escopo bem definido resulta em recomendações mais relevantes e aplicáveis para mitigar os riscos identificados. Conclusão. A identificação do escopo é uma etapa fundamental na análise preliminar de riscos, fornecendo a base sólida necessária para uma análise abrangente e eficaz. Exemplos concretos, como os apresentados acima, destacam a importância de um escopo claramente definido para garantir que a APR seja relevante, focada e capaz de determinar os riscos mais críticos para o sucesso de uma atividade, processo ou projeto. Passo 2 para a elaboração de uma boa análise: formação da equipe. Monte uma equipe multidisciplinar com conhecimento técnico e experiências relevantes para a análise. A formação da equipe é um dos pilares fundamentais para o sucesso da PR. Uma equipe bem formada traz consigo uma variedade de habilidades, experiências e perspectivas, permitindo uma análise mais abrangente e precisa dos riscos envolvidos em uma determinada atividade, processo ou projeto. Vamos citar mais 2 exemplos para facilitar a nossa compreensão. Exemplo 1. Projeto de construção civil. Considere um projeto de construção de um edifício comercial. A formação da equipe para a APR deste projeto deve incluir engenheiros civis, arquitetos, especialistas em segurança do trabalho e representantes dos futuros usuários do prédio. Cada membro da equipe traz consigo um conjunto único de conhecimentos e experiências que serão essenciais para identificar os riscos específicos associados à construção, desde questões estruturais até preocupações com a segurança ocupacional. Exemplo 2. Desenvolvimento de um novo produto farmacêutico. Em um contexto farmacêutico, o desenvolvimento de um novo produto envolve uma série de riscos complexos, desde questões regulatórias até considerações de segurança do paciente.
Para realizar uma APR abrangente, a equipe deve ser composta por farmacologistas, químicos, especialistas em regulamentação, profissionais de marketing e representantes da comunidade médica. Cada membro da equipe trará uma perspectiva única sobre os diferentes aspectos do processo de desenvolvimento do produto, garantindo que nenhum risco significativo seja negligenciado. E os benefícios de reunir uma equipe multidisciplinar são eles: diversidade de perspectivas. Uma equipe multidisciplinar traz uma variedade de perspectivas e conhecimentos, permitindo uma análise mais abrangente e precisa dos riscos. Compreensão abrangente. Ao reunir especialistas de diferentes áreas, a equipe é capaz de compreender e abordar os diversos aspectos envolvidos em uma atividade, processo ou projeto. Soluções criativas. A diversidade de habilidades e experiências na equipe pode levar a soluções criativas e inovadoras para mitigar os riscos identificados. Logo, uma equipe multidisciplinar traz consigo uma variedade de perspectivas e conhecimentos essenciais para identificar, avaliar e mitigar os riscos em uma ampla gama de contextos. Vamos ao passo 3 da estruturação de uma PR. Identificação dos riscos. Realize um brainstorm para identificar todos os possíveis riscos associados ao escopo definido. Utilize técnicas como a árvore de falhas, diagrama de Ishikawa ou análise SWOT para ajudar na identificação. A identificação dos riscos é o ponto de partida para toda análise de riscos. Sem uma compreensão clara dos potenciais perigos envolvidos em uma atividade, é impossível implementar medidas eficazes de controle e prevenção. Esta etapa permite que as organizações antecipem e mitiguem problemas antes que eles se tornem incidentes reais, garantindo a segurança, eficiência e o sucesso das operações. Em todas as etapas dessa estruturação, trarei sempre 2 exemplos para facilitar a nossa compreensão. Exemplo 1. Setor químico. Imagine uma empresa do setor químico que realiza a produção de produtos químicos para uso industrial. Durante a identificação dos riscos, a equipe de APR pode identificar a possibilidade de vazamento de substâncias tóxicas durante o transporte ou armazenamento, o que pode resultar em danos ambientais e à saúde dos trabalhadores. Além disso, podem ser identificados riscos relacionados a reações químicas adversas durante o processo de produção, que poderiam levar à explosão ou incêndios. Exemplo 2. Construção civil. Em um projeto de construção civil, a identificação dos riscos é essencial para garantir a segurança dos trabalhadores e a integridade da estrutura. Durante essa etapa, podem ser identificados riscos como queda de objetos de altura, colapso de andaimes, exposições a produtos químicos utilizados na construção, entre outros. Esses riscos podem ser mitigados por meio da implementação de medidas de segurança adequadas, como o uso de equipamento de proteções individual e a realização de inspeções regulares. Finalizo essa etapa da estruturação com os 3 pilares da identificação dos riscos. Prevenção de incidentes. Identificar os riscos antes que se tornem incidentes reais permite que as organizações implementem medidas preventivas para evitar danos e prejuízos. Eficiência operacional. Ao antecipar potenciais problemas, as empresas podem tomar medidas proativas para garantir a continuidade das operações e minimizar interrupções nas atividades. Proteção da saúde e segurança. A identificação dos riscos permite que a empresa proteja a saúde e segurança dos seus funcionários, clientes e comunidades vizinhas, demonstrando responsabilidade social e ética corporativa. Etapa 4. Avaliação dos riscos. Avalie a probabilidade de ocorrência e o impacto de cada risco identificado. Classifique os riscos de acordo com a sua gravidade e prioridade. A avaliação dos riscos é o coração da APR. Ela permite uma compreensão mais profunda dos riscos identificados, avaliando tanto a probabilidade de ocorrência quanto o potencial impacto de cada risco. Essa avaliação é fundamental para priorizar os esforços de mitigação e garantir que os recursos sejam alocados de forma eficiente para proteger as pessoas, os ativos e a reputação da organização. Seguiremos com mais 2 exemplos. 1. Setor de logística. Em um centro de distribuição de uma empresa de logística, durante uma avaliação de riscos, a equipe identifica um potencial risco relacionado a lesões por movimentação manual de cargas pesadas. Para avaliar esse risco, a equipe considera a probabilidade de ocorrência, levando em conta a frequência com que os trabalhadores precisam levantar cargas pesadas e a eficácia das práticas ergonômicas existentes. Além disso, eles avaliam o impacto potencial das lesões
lesões relacionadas à movimentação manual de cargas, incluindo danos musculoesqueléticos e o tempo de inatividade dos trabalhadores. Com base nessa avaliação, a equipe classifica o risco como média gravidade e alta prioridade, destacando a importância de implementar equipamentos de elevação assistida, fornecer treinamento ergonômico para os funcionários e revisar os procedimentos de movimentação de carga para minimizar o risco de lesões. Exemplo 2. Setor de alimentação. Em uma cozinha industrial de um restaurante, durante uma avaliação de riscos, a equipe identifica um potencial risco relacionado a queimaduras por contato com equipamentos quentes, como fogões e fornos. Para avaliar esse risco, a equipe considera a probabilidade de ocorrência, levando em conta a frequência de operação desses equipamentos e a eficácia de medidas de proteção já existentes, como luvas térmicas e sinalizações de áreas quentes. Além disso, eles avaliam o impacto potencial das queimaduras, incluindo dor, incapacidade temporária ou permanente, e custos associados aos tratamentos médicos. Com base nessa avaliação, a equipe classifica o risco como de alta gravidade e média a alta prioridade, destacando a importância de reforçar o treinamento sobre a segurança alimentar e o equipamento de proteção individual, além de implementar procedimentos operacionais seguros para reduzir o risco de queimaduras. E o que a avaliação de riscos nos traz como benefício? Tomada de decisão informada. A avaliação dos riscos fornece informações valiosas para apoiar a tomada de decisões informadas sobre as medidas de mitigação a serem implementadas. Priorização de recursos. Ao priorizar os riscos com base em sua gravidade e probabilidade, as organizações podem alocar recursos de forma mais eficiente e eficaz. Melhoria contínua. A avaliação dos riscos é um processo dinâmico que permite às organizações identificar áreas de melhoria e ajustar suas estratégias de gestão de risco ao longo do tempo. A avaliação dos riscos nos fornece insights valiosos, garantindo que continuamente o ambiente de trabalho esteja mais saudável e seguro, nos remetendo à importância desta etapa, permitindo que as organizações tomem decisões informadas, priorizem recursos e promovam a melhoria contínua em seus processos de gestão de risco. Etapa 5 da estruturação da APR: desenvolvimento de medidas de controle. Desenvolva estratégias e medidas de controle para mitigar ou eliminar os riscos identificados. Priorize as ações de acordo com a gravidade e a viabilidade de implementação. O desenvolvimento de medidas de controle é a resposta proativa às ameaças identificadas durante a análise preliminar dos riscos. Essas medidas são projetadas para reduzir a probabilidade de ocorrência ou minimizar o impacto dos riscos, garantindo a segurança das pessoas, dos ativos e do ambiente de trabalho. Vamos a mais 2 exemplos? Exemplo 1. Setor de construção naval. Em uma empresa de construção naval, durante a análise preliminar de riscos, foi identificado o risco de incêndio e explosão, devido ao manuseio inadequado de substâncias inflamáveis e gases comprimidos. Como medida de controle, a equipe de segurança decide implementar um conjunto de medidas preventivas e corretivas. Primeiramente, eles estabelecem procedimentos rigorosos para o armazenamento, manuseio e descarte de substâncias inflamáveis, garantindo que sejam mantidas em áreas designadas e adequadamente ventiladas. Além disso, eles realizam inspeções regulares de equipamentos, como válvulas e tubulações, para garantir que não haja vazamentos de gases comprimidos. Para aumentar a conscientização dos funcionários, a empresa oferece treinamento especializado em segurança contra incêndios e uso adequado de extintores. Essas medidas não apenas reduzem a probabilidade de ocorrências de incêndio e explosões, mas também minimizam o impacto potencial sobre a saúde e a segurança dos trabalhadores, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro na indústria da construção naval. Segundo exemplo, setor de mineração. Em uma mina de carvão, durante a análise preliminar de riscos, foi identificado o risco de colapso de galerias devido à instabilidade geológica. Como medida de controle, a equipe de segurança decide implementar um plano de monitoramento geotécnico abrangente. Isso inclui a instalação de equipamentos de monitoramento sísmico e geodésico para detectar sinais precoces de movimentação de terreno e colapso iminente. Além disso, a equipe realiza inspeções regulares das estruturas de suporte, como pilares e escoras, para identificar e reparar áreas de fraqueza.
Para proteger os trabalhadores, a empresa também implementa medidas de controle administrativas, como a restrição de acessos à área de alto risco durante período de instabilidade geológica detectada. Essas medidas não apenas reduzem a probabilidade de colapsos e deslizamentos, mas também minimizam o impacto potencial sobre a segurança e a vida dos trabalhadores, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro na indústria de mineração. E por que devemos implementar as medidas de controle? Prevenção de incidentes. Ao implementar medidas de controles eficazes, podemos antecipar e evitar a ocorrência de incidentes e acidentes, garantindo a segurança das pessoas e a proteção dos ativos da organização. Redução de custos. Ao implementar medidas de controles eficazes, é possível minimizar os custos relacionados a danos materiais, interrupções operacionais e compensações por acidente, promovendo a eficiência financeira da organização. Melhoria contínua. O desenvolvimento de medidas de controle é um processo contínuo que permite às organizações aprender com as experiências passadas e aprimorar suas estratégias de gestão de risco ao longo do tempo. Vamos seguir com a sexta etapa da estruturação de uma APR. Implementação das medidas de controle. Implemente as medidas de controle definidas, garantindo que sejam eficazes e aplicáveis ao contexto da atividade ou projeto. A implementação das medidas de controle é o estágio em que os planos e estratégias concebidos durante as análises preliminares de risco se tornam realidade. É a execução dessas medidas que verdadeiramente protege as pessoas, os ativos e o ambiente do trabalho contra os riscos. Sem uma implementação eficaz, os esforços feitos até agora podem ser em vão. Dentro do contexto das normas regulamentadoras no Brasil, acidentes com dano material são definidos como eventos que resultam em danos físicos a propriedades, máquinas, equipamentos ou instalações de trabalho. Vamos abordar um exemplo que muitos profissionais de segurança e saúde no trabalho não consideram como um dano material. Quando introduzi essa perspectiva em uma empresa pela primeira vez, foi necessário realizar um estudo de acompanhamento e desenvolvimento para evitar perdas de dado durante ataques cibernéticos. Exemplo 1. Segurança cibernética em uma empresa financeira. No setor financeiro, durante a análise preliminar de risco, foi identificado o risco de ataques de phishing, devido à falta de conscientização de seus funcionários. Como medida de controle, a empresa realizou treinamentos regulares de conscientização e segurança cibernética para todos os funcionários, ensinando-os a identificar e relatar tentativas de phishing. A implementação dessas medidas de controle fortaleceu a postura de segurança da empresa, reduzindo a probabilidade de sucesso de ataques phishing e a perda de informações importantes para a instituição. Antes de falar o outro exemplo, preciso explicar o que é segurança social. Uma técnica utilizada por indivíduos mal intencionados para manipular pessoas a fim de obter informações confidenciais, acesso a sistemas ou realizar ações específicas que beneficiem o invasor. Essa técnica explora a natureza humana, como a confiança, o medo ou a curiosidade, para enganar as vítimas e conseguir acesso não autorizado a informações sensíveis. Exemplos comuns de ataques de engenharia social incluem o phishing, onde os invasores enviam e-mails falsos solicitando informações confidenciais, e pretexting, onde os invasores criam uma história fictícia para obter informações ou acesso. A engenharia social é uma ameaça significativa à segurança cibernética, pois pode contornar medidas e técnicas de segurança ao explorar a vulnerabilidade humana. Vamos ao nosso exemplo 2? Proteção contra ataques de engenharia social em uma empresa de TI. Durante uma análise preliminar de riscos em uma empresa de tecnologia da informação, foi identificado riscos de ataque de engenharia social devido à falta de conscientização dos funcionários sobre as ameaças cibernéticas. Como medida de controle, a empresa realizou treinamentos regulares de conscientização e segurança cibernética, enfocando especificamente em técnicas de engenharia social, como o phishing e o pretexting. Além disso, são implementadas políticas de segurança que incentivam os funcionários a relatarem qualquer atividade suspeita imediatamente. A implementação dessas medidas de controle visa reduzir a probabilidade de sucesso de ataques de engenharia social, protegendo assim os dados confidenciais da empresa e de seus clientes. Falei que apenas citaria 2 exemplos, mas vou colocar mais 2 exemplos aqui, bem comuns no nosso dia a dia. Exemplo 3. Segurança em um canteiro de obras. Um grande projeto de construção civil.
Durante uma análise preliminar de risco, foi identificado o risco de quedas de altura devido à falta de proteção adequada nas periferias das lajes. Como medida de proteção, a equipe de segurança decidiu implementar guarda-corpos ao redor de todas as áreas expostas e instalar redes de proteção em locais estratégicos para prevenir as quedas. Além disso, são realizados treinamentos regulares para os trabalhadores sobre a utilização correta de equipamentos de segurança, como cintos de segurança, por exemplo. A implementação dessa medida de controle garante um ambiente de trabalho mais seguro e reduz significativamente o risco de acidentes por queda em alturas. Vamos ao nosso quarto exemplo: segurança de equipamentos industriais. Em uma fábrica de produção industrial, durante a APR, foi identificado o risco de acidentes com máquinas, devido à falta de proteções adequadas. Como medida de controle, a equipe de segurança decidiu instalar dispositivos de segurança, como cercas e sensores de presença, nas áreas próximas às máquinas. A implementação dessas medidas de controle garantem que os trabalhadores estejam protegidos contra ferimentos causados por contato acidental com os equipamentos em operação. E como toda etapa até agora, o que as medidas de controle nos trazem de benefício? A proteção efetiva. A implementação das medidas de controle protege efetivamente as pessoas, os ativos e o ambiente de trabalho contra os riscos identificados durante a análise preliminar de risco. A conformidade regulatória. A implementação de medidas de controle ajuda as organizações a cumprirem os requisitos legais e regulatórios relacionados à segurança e saúde ocupacional, proteção ambiental, entre outros. A confiança e reputação. Uma implementação bem-sucedida das medidas de controle demonstra compromisso da organização com a segurança e o bem-estar de seus funcionários, clientes e partes interessadas, fortalecendo a sua reputação no mercado. Vamos entrar agora na nossa última etapa da estruturação de uma análise preliminar de risco. Monitoramento e revisão. Estabeleça uma sistemática de monitoramento contínuo para acompanhar a eficácia das medidas de controle, não importa qual. Realize revisões periódicas da APR para incorporar novas informações ou mudanças no ambiente operacional. O monitoramento e a revisão são os pilares da gestão contínua de riscos. Essa etapa garante que as medidas de controles implementadas permaneçam relevantes e eficazes diante de mudanças nas condições operacionais, tecnológicas, regulatórias e de mercado. Ao monitorar ativamente os riscos e revisar periodicamente as estratégias de controle, as organizações podem identificar e responder proativamente a novas ameaças e desafios. Vamos aos exemplos? Monitoramento de exposição a agentes químicos em uma indústria química. Durante o monitoramento contínuo das medidas de controle de exposição a agentes químicos em uma indústria química, a equipe de saúde e segurança detecta um aumento nos níveis de exposição a um determinado produto químico em uma área de produção específica. Investigação adicional revela que uma nova linha de produção foi introduzida recentemente, resultando em alterações nos padrões de exposição. Para abordar essa preocupação, a empresa reavalia seus processos de manipulação e armazenamento de produtos químicos, implementando controles adicionais como ventilação melhorada e equipamentos de proteção respiratória. Exemplo 2. Indústria farmacêutica. Em uma empresa farmacêutica, durante o monitoramento e revisão das medidas de controle para garantir a conformidade com os padrões de qualidade e segurança dos produtos, a equipe de garantia de qualidade detecta uma tendência de aumento nas reclamações de clientes sobre as embalagens dos medicamentos. Após uma investigação detalhada, é descoberto que um fornecedor específico está fornecendo embalagens de baixa qualidade. Como resposta, a empresa revisa seus critérios de seleção de fornecedores e implementa medidas adicionais de controle de qualidade durante o processo de embalagem. É importante ressaltar que os exemplos apresentados até o momento não foram explorados em detalhes. Eles servem como ponto de reflexão e fornecem insights valiosos para que, em situações semelhantes, possamos encontrar alternativas e posteriormente investigá-las de forma mais aprofundada. No fechamento desta fase de monitoramento e revisão da estruturação da análise preliminar de riscos, é imprescindível ressaltar os benefícios finais que esse processo proporciona às organizações. Adaptação às mudanças. O monitoramento e revisão permitem que as organizações se adaptem rapidamente a mudanças nas condições operacionais e de mercado, garantindo a eficácia contínua das medidas de controle.
Prevenção de incidentes. Ao identificar e responder proativamente a novas ameaças, o monitoramento e a revisão ajudam a prevenir incidentes e acidentes antes que ocorram. Melhoria contínua. O processo de monitoramento e revisão promove uma cultura de melhoria contínua, permitindo que as organizações aprendam com experiências passadas e aprimorem suas estratégias de risco ao longo do tempo. Conclusão. A análise preliminar de risco é uma ferramenta poderosa para prevenir incidentes e proteger a segurança e o sucesso de projetos e operações. Ao seguir este guia passo a passo, as organizações podem identificar, avaliar e mitigar riscos de formas eficazes, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Lembre-se sempre da importância da colaboração e do comprometimento da equipe para o sucesso da APR. Caros amigos prevencionistas, devido à complexibilidade e amplitude do tema análise preliminar de riscos, vamos explorar as ferramentas de análise no nosso próximo episódio. Embora a intenção inicial fosse manter o podcast em um máximo de 15 minutos, reconheço que a profundidade deste tema merece mais tempo para uma exploração mais completa. Assim, concluímos mais um episódio do nosso podcast sobre introdução à análise preliminar de riscos na segurança do trabalho. Espero que tenham desfrutado e aprendido tanto quanto eu. No próximo episódio, vamos mergulhar nas nuances das fascinantes ferramentas de avaliação de risco. Preparem-se para explorar detalhadamente a análise de árvores de falha, a análise de modo de falha e efeito, queijo suíço, metodologia 5W2H, Top 7, o estudo de identificação de perigos e operabilidade, RASOP, e a técnica de incidente crítico. Continue nos acompanhando para mais informações valiosas sobre segurança no ambiente de trabalho. Até breve!